também agora, a partir de agora, com live direto do estúdio, com imagens, para o facebook.com/Rede Tua Rádio. Os convidados eu já tinha mencionado, né? A dupla de artistas, Gil e Doug. É uma marca já em Caxias do Sul. Gil, Doug, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, bom dia, Beverly. Bom dia a Bom todos. dia, ouvintes. Que bom tê-los aqui. O mesmo. Eu falo brincando, mas é uma forma de usar um espaço para poder falar uma coisa que para mim é um valor assim tão grande na atualidade, que é o valor de a gente se desenvolver não só como profissionais, mas se desenvolver como pessoas, nos tornando pessoas que são úteis ao nosso tempo, né? Então, mais uma vez, reforçar essa qualidade, né, que a Gil e o Doug têm, que são pessoas muito queridas, fazem com amor o que fazem, e fazem em várias formas, né, de aplicação de suas artes. Eu nem sei como é que vocês hoje se denominam. Eu digo artistas porque vocês fazem tantas coisas, né? Oficinas de desenho, fazem pinturas em aparelhos culturais por aí, ou em quem pede, inclusive em residências. Eu já fui em casa de pessoas que tinham lá uma parede feita, né, desenhada por vocês, que é sensacional. Escrevem livros, fazem exposições, utilizam materiais alternativos também, não só os convencionais. Como é que hoje vocês se autodenominam? Difícil, né? A gente tem se denominado como artista visual, né? Artista visual. E autores. E autores, Artista visual e autores, porque é realmente uma gama muito grande. É que hoje em dia, principalmente quando nós somos um casal, né? E os dois vivem de arte, a nossa profissão é arte. Então é importante você ter vários braços, assim, para conseguir se manter, né? E a gente já está como profissionais há pelo menos 17, 20 anos que a gente está nisso. Que bacana. Então tem que ter várias funções aí para te se manter, e também porque a gente gosta, a gente é curioso. Tudo veio surgindo bem natural, né? Uma coisa foi levando a outra, os livros foram levando a gente para uma apresentação nas escolas, daí foi virando uma contação de história. Daí agora a gente tem uma apresentação de contação que é quase uma peça de teatro, né? Então uma coisa foi conduzindo a outra, né? E são formas interessantes, porque a gente percebe isso, né? Que quem vive do seu fazer artístico, muitas vezes também faz parcerias. Outrora, a gente via muito os músicos, né? Um instrumentista, um gaiteiro, tocava com vários artistas. Enfim, um outro qualquer instrumentista ou alguém que cantava muito bem, tinha o seu projeto principal e cantava também outras bandas. Isso era uma coisa mais comum. Mas o grupo artístico em Caxias do Sul tem feito muita coisa bacana, assim, são o pessoal do teatro que se emparcera com vocês, tem uma parte que é visual, uma parte que é cantada, uma parte que é dançada, e assim sucessivamente, não é só do teatro, né? As parcerias que foram feitas, isso é bacana, né? Muito, eu acho importantíssimo. Isso alimenta a gente, né? Artisticamente, essa troca alimenta para as criações serem mais potentes também, né? E eu acho importantíssimo essa união, essa junção. Enquanto artista, é vital, né? Tu ter essas parcerias. Sozinho não se faz nada, né? Sim, e potencializa o fazer artístico também, né? A circulação, a democratização dos acessos. É disso que a gente está falando. E quero aproveitar assim, nesse início também para dar uma outra pinceladinha sobre que são formas novas, né, da arte estar a serviço de um tempo. E nessa pegada que a gente acabou de falar, das parcerias, do multifazer e etc., também tem a questão de que até um tempo atrás, Gil e Doug, era muito bonito, falando em sociedade, em trabalho, era muito bonito você dividir. Quem você é em casa é uma coisa, e quem você é no trabalho, teu crachá é outra coisa. E hoje não, hoje em todas as áreas, olha que loucura, né? O nosso tempo é um tempo em que a gente inverteu os papéis, né? Quem você é como pessoa abre portas para quem você vai ser como profissional. Mudou, né? A gente fala no mercado de soft skills, quais são as tuas habilidades humanas a serviço do teu fazer. E a arte, ela sempre fez isso, só que agora ela consegue legitimar, né? Colocar na frente. Por que eu tô te contando isso? Porque tanto a Gil como o Doug são pessoas que têm valores, princípios pessoais que é muito aplicado na arte de vocês. A questão do meio ambiente, a questão da infância, a questão da cultura de paz, a questão do combate à intolerância, são coisas que sempre estiveram com vocês, né? Uma alimentação mais saudável, né? Um olhar para a vida mais longeva, uma presença mais fraterna e humana, sempre esteve. Só que agora vocês conseguem não só fazer como sempre fizeram nas artes, mas isso virou insumo
para a própria arte, né? Com certificado quase. Vocês percebem isso? Sim, é proposital, né? Eu acho que a gente sempre, todo artista ele tem algo que move ele, né? A produção dele vai ter muito dessa questão interna, assim, do que ele quer colocar no mundo. E no nosso caso, a gente tem essa prioridade da questão ambiental muito forte, que é uma preocupação muito grande, justamente porque a gente não sabe que planeta a gente vai deixar para essas gerações que estão nascendo, e essas gerações jovens de agora, né? A gente percebe que a nossa geração e a geração anterior à nossa se preocupou muito pouco com o futuro. E isso é muito, muito danoso, né? Porque quando a gente não pensa na sementinha que eu estou plantando agora para ser colhida lá na frente pelas próximas gerações, quando eu não penso nisso, eu me torno uma pessoa muito egoísta. Porque eu só penso em mim, só estou pensando no que, para mim vai ter água, então tá tudo bem. Mas espera aí, e teus netos, teus bisnetos, e o restante das pessoas? Como é que vai ser isso? Então a gente começou a colocar isso no nosso trabalho porque é algo que nos... É ali que a gente consegue falar, é ali que vai ter mais alcance, né? Então, quando a gente está fazendo uma apresentação nas escolas, né? A gente está falando sobre meio ambiente para um grupo de 400 crianças, né? Então, é ali que tu impacta. E a arte potencializa isso porque ela traz aquela mensagem de uma forma lúdica, né? Tu não tá ali palestrando, né? Tu tá falando sobre aquilo de uma maneira mais sutil. E isso a gente acredita que entre melhor na memória da criança, né? E de quem estiver assistindo. Claro, até porque são experiências. Eu vou aproveitar aqui o ensejo, eu vou mudar um pouquinho a câmera. Quem está conosco na live vai enxergar a partir de agora a capa do livro, né? O livro lançamento da dupla aqui, Gil e Doug. Vai ter uma série, uma circulação. Eu já vou falar sobre isso, mas antes a gente vai se ater aqui, em especial, ao conteúdo deste livro, porque é um livro focado numa história que é perpassada, né? O pano de fundo da história toda tem a ver com o meio ambiente, com a preservação e com alguns ingredientes mais comuns dentro da questão do meio ambiente, quando a gente fala em meio ambiente. Então, queria que vocês contassem um pouquinho de como nasce Joana da Arte, né? Um trocadilho certamente com Joana Dark, né? Com certeza. Me contem. Pode. Então, Joana da Arte, a Joana é uma personagem que está no livro do Louva, que é o nosso segundo livro, que tem esse louva-deusinho aí, que é muito curioso, tá aqui pelo planeta Terra viajando, e ele conhece essa fada Joaninha, que ela dá pro Louva um pincel mágico. E com esse pincel, tudo que ele pinta se transforma em realidade. Só que a Joana vai embora, ela deixa o Louva sozinho. Ela vai num casulo, ela desaparece da história e volta lá no final. E a gente queria construir a história dessa Joana, contar da onde ela surgiu antes do livro do Louva, né? Então, nesse livro aqui, a gente faz uma prequela, que se chama, né? A história que vem antes da outra, né? Então, a gente lançou um livro depois falando o que vinha antes. E é uma história que fala dessa menina, a Naná, que também é uma personagem que está em outro livro nosso. Todos os personagens dos nossos livros, eles são do mesmo universo. Eles se encontram nas nossas contações de história, nos livros. Então, todos eles vão intercalando as histórias. E a Joana ganha do pai dela, então, esse terrário com essa Joaninha, que depois vai se transformar na Joana. Daí vocês vão ter que ler o livro para saber como é que é a história. Mas dentro do livro, né, Gil, a gente traz vários assuntos que a gente tem como muito importantes para nós, né? Sim, que é a questão da reciclagem, né? Que a gente percebe nas nossas andanças com as escolas que as crianças ainda tem muita criança que joga lixo no chão, porque eles contam, eles entregam muito os pais. Uhum. Meu pai joga lixo no chão, eles entregam muito os pais. Então, uma coisa básica que a gente lá na década de 90 começou a falar sobre isso nas escolas e ainda não conseguimos educar as pessoas a separar o lixo, a reciclagem, ao excesso de consumo, porque às vezes a gente consome coisas que não precisa. E aí isso gera lixo, isso gera mais produtos, isso desgasta mais ainda a natureza. Então a gente fala sobre isso
E a gente fala também sobre a questão da devastação, né? Da destruição das florestas, que são tão importantes para a sobrevivência de todos, né? Não só dos brasileiros, mas de todo o planeta. E então essa é a nossa pegada, assim, para tentar conscientizar as crianças e os jovens que tiverem acesso ao livro sobre essas questões importantes de sobrevivência humana, né? Uma coisa interessante, eu recebi o livro hoje aqui para entrevista e eu tive a oportunidade de ler a história. É claro que estes são os 2 grandes temas, né, da história infantil, que é a Joana da Arte. Mas, como alguém que vai mediar, né, normalmente quem conta a história para uma criança é um mediador, né? O contador de história é um grande mediador, que não necessariamente tem que ser um profissional. Pode ser o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, né? Ou um profissional. Essas pessoas, eles vão certamente, quando a gente lê uma história, ela entra dentro da gente, em alguns lugares ela bate, né? E ela bate e rebate para fora. E eu lendo o livrinho aqui, eu pude perceber que tem algumas outros grandes pilares também da questão do meio ambiente, que são mais sutis, né? Não são os grandes temas, mas eu queria tratá-los também aqui com vocês, porque é uma pegada interessante. Tem uma partezinha do livro que a personagem principal, né, que é a Naná, é a criança, é a pessoinha viva, depois tem o universo dos animais que conversam, etc. Ela faz um questionamento quando ela recebe o terrário em casa. E o questionamento a mãe convida, vamos almoçar, vamos comer, e oferece um bife, né? E aí a criança pergunta, mas esse bife vem do boi, né? O boi sofre, será que quem era o boi antes de virar um pedaço de carne no prato, né? Que é a questão daquilo que nos nutre, aquilo que é alimento, sabe aquela questão do sofrimento animal, que também é uma coisa em alta ultimamente, né? E é bem importante a gente falar sobre isso também com as crianças. Não é a questão de tu não comer, é o que tu faz com o teu alimento. Então, a maneira como os animais estão sendo tratados hoje pela indústria é uma maneira cruel, uma escravidão animal. Isso é incontestável, né? Quem fizer qualquer pesquisa, for analisar como é que é a criação desses animais, principalmente exportação de gado vivo, por exemplo, é uma coisa hedionda, é um sofrimento absurdo, aqueles animais morrendo apertados nos navios, né? Então, a gente faz esse questionamento porque a gente coloca... esse boi ganhava carinho, ele podia correr pelo parque e brincar como o meu Manolinho, que é o cachorro dela, que é um animal também, mas ele tem uma vida digna, né? Diferente da vida indigna e sofrida que tem os animais de consumo, né? Então a gente traz de uma maneira sutil, a gente não fala em vegetarianismo em momento nenhum, mas o questionamento dela tá aqui, então... A criança pode fazer esse questionamento, o pai pode fazer, os pais podem fazer, né? Que, na verdade, a gente já tem feito em outras áreas, né? Quando a gente Claro. fala em logística reversa, quando a gente fala em origem de produtos, a gente normalmente fala de coisas inanimadas, né? Como essa roupa veio parar até aqui? Teve mão de obra escrava, infantil. Já começou a olhar para isso, as grandes marcas começaram. Mas ainda não olhamos para a origem daquilo que a gente tem no prato, né? Claro, e aí essa maneira de, inclusive essa criação... que é feita dessa forma totalmente cruel, ela também faz com que eles tenham que injetar muito antibióticos, que elas tenham que produzir esses animais de forma que faz mal pra gente, né? Inclusive E é uma incoerência, né, Gil? Total. Porque se a gente parar pra pensar, o Brasil é o país dos pets, né? Cresce o segmento, cresce a população de animais domésticos como cães e gatos e peixinhos, mas a gente não olha para os outros animais. Eu não quero aqui fazer uma autodefesa ou uma defesa, porque quando a gente fala isso, sempre tem o pessoal que entende o seguinte, estão falando que são contra o consumo de carne. A gente está falando sobre cuidado, né? Exatamente. O sofrimento animal, que é outra coisa. É outra coisa, você pode, como os nossos avós, a minha avó, minha bisavó, como ela fazia, gente, a minha avó, quando a vaca ia ter o seu filhote, ela dormia com ela para ajudar, sabe? Era outra relação com o animal. O animal era tratado como um ser vivo, como alguém que fazia parte da família. E aí tá tudo certo, mas hoje, a forma como é feito hoje é de uma crueldade imensa e, inclusive, faz mal a nós. Porque se eu tenho que injetar uma quantidade absurda de antibióticos para aquele animal sobreviver, e depois essa quantidade absurda de antibióticos eu tô me alimentando, tô comendo, vai fazer com que os antibióticos funcionem menos depois na nossa população. Então, é um problema em cadeia. E não só ali, a gente tem, se tu for falar da questão dos vegetais...
A quantidade de veneno que é inserido nos nossos alimentos também é totalmente absurda e inadequada. O Brasil é um dos países que mais permite o uso de agrotóxico. Aí a gente fala assim, nossa, como aumentou os casos de câncer, como aumentou os casos de doenças. Alzheimer. Será que não... Vamos parar para pensar o que os cientistas estão dizendo? O que a gente está descobrindo sobre essas questões? E isso vem muito de encontro com as questões ambientais, porque é uma coisa só. Porque a agropecuária é a grande responsável pela crise climática. A agropecuária é diferente da agricultura familiar. A gente precisa ter essa noção bem clara, porque o agricultor da agricultura familiar, ele coloca comida no nosso prato. O agronegócio não, é outra coisa. Nós estamos falando de grandes latifundiários, que é o problema, que é eles que estão devastando a Amazônia, eles que estão causando a grande crise. O agricultor, ele é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Então, é importante fazer essa separação, porque às vezes os agricultores ficam doídos quando a gente fala isso. Só que não é, existe uma separação muito grande. E o bacana é que a gente está falando de como a arte está a serviço de provocar a reflexão, né? O pensamento, é fazer as perguntas para que a criança, no seu processo de formação, como indivíduo, né, individuação, ele saiba fazer boas perguntas. Talvez a gente não tenha as respostas, Lógico. né, Gildo? Mas a gente faz as perguntas. É uma luta, né? Outro tema que o livro traz, que me chamou a atenção também, para além destes dois grandes temas, né, que é da reciclagem e a questão aqui da devastação das florestas e etc., né? Tem uma relação que está intrínseca, que é a relação da personagem que não é necessariamente a Naná, né? Tem um pouquinho da Naná, que é a menininha, mas tem a da Joaninha, que depois se transforma em Joana, o Doug já deu spoiler aqui, que é com uma pessoa, uma vizinha idosa, né? Que no processo de envelhecimento ela vai perdendo a visão e por isso ela vai ficando mais sozinha, cada vez mais. É como se fosse uma solidão retroalimentada, né? Cada vez mais, e como é importante, e inclusive para a preservação do meio ambiente, que as pessoas, em todas as suas fases de vida, estejam incluídas e não sejam excluídas, né? Também é uma coisa muito sutil, mas vocês também tratam disso, né? Sim. É uma maneira que a gente encontrou de falar sobre assuntos e não ser um livro sobre aquele assunto, né? Então, introduzir um personagem que está apresentando uma cegueira, uma evolução de uma cegueira, só como uma característica dela e não como a temática do livro, para as pessoas se sentirem pertencentes também, né? Porque quantas pessoas passam por isso, né? O Brasil é um país de idosos. Exato. Então, essa personagem, ela também está no livro do Lova. Lá o Lova pinta um Bullis e esse Bullis começa a falar com ela, porque ela era muito solitária. Então, a gente traz a dona Margarete para o livro da Joana como vizinha da Naná. E aí elas fazem ali uma jornadinha juntas ali e tal, e depois eles reencontram ela já sem a visão. No começo ela tinha ainda, mas quando a Joana volta, ela já está sem visão. E aí a Joana, com a empatia dela, ajuda a dona Margarete a entender que ela pode usar a bengala, que é uma dificuldade que a gente ouve de algumas pessoas conhecidas que têm baixa visão, que as pessoas nesse processo, elas têm muita dificuldade de aceitar a usar a bengala, né? Então a gente trouxe isso de uma maneira lúdica. De brincadeira ali, né? Sensacional. A gente fala muito assim, a gente pensa muito sobre que se a gente aprendesse Libras, por exemplo, na escola, isso gera uma forma de inclusão, né? Para as pessoas surdas, todo mundo conseguiria conversar com elas. E é motora também, né? E é legal. Seria um processo lindo de aprender, uma coisa que serviria É a segunda língua nativa de qualquer país, né? Exato. Né? E aí a comunicação seria muito mais fluida, né, com todos. Então são evoluções que a gente precisa ter enquanto sociedade para realmente se tornar uma sociedade inclusiva. Porque é muito fácil dizer, eu sou inclusivo porque tenho rampa de acesso. Tá, mas e o quanto tu tá pensando nessa pessoa? A gente vê, quantas vezes a gente vê aquelas calçadas de sinalização para cegos terminarem em paredes. Ou terminarem em postes, que se a pessoa seguir aquilo, ela vai dar com a cara, porque ela não está enxergando. Então, é realmente olhar para as pessoas que estão convivendo contigo em sociedade, na cidade. O poder público tem que começar a ter uma maturidade sobre essas questões importantes que influenciam a nossa vida. E a nossa vida como um todo, seja a questão ambiental, que é para a sobrevivência de todos,
É um absurdo se a gente pensar no absurdo que é a gente colocar o nosso xixi, o nosso cocô na água, jogar no rio, que a gente precisa daquela água para beber, para sobreviver. E a gente, hoje, com toda a tecnologia e conhecimento que nós temos, nós ainda fazermos isso. É de um absurdo tão grande que me dá vergonha. Agora Gil foi que foi, né? Mas me dá vergonha mesmo. A mãe da Gil tomava banho no rio, que agora é um esgoto que passa ali pra baixo da nossa casa. Isso é 50 anos atrás, gente. É uma loucura, Não é né? tanto tempo assim, né? É um absurdo. E para fechar o bloco, a gente vai ter um outro bloco explicando como o livro vai ser distribuído, como vai ser essa circulação. Mas esse primeiro bloco, o conteúdo do livro mesmo, eu quero ainda fechar esse bloco falando sobre algo que o Doug trouxe muito, que é essa relação, né, da escrita de vocês nas obras que já são publicadas, de as personagens, elas irem e virem, né, nos livros, mas também vocês fazem algo que é super interessante, tem muito a ver com a questão do meio ambiente, que é um pensamento reverso. Hoje, nós coisificamos as pessoas. E vocês desatam esse nó, que é humanizando as coisas. Que é diferente, né? E aí a gente consegue, a partir de uma pedagogia infantil, que também ela é universal, mas ela foi feita para crianças, pensando em como a gente pode observar que tudo que a gente toca, tudo que a gente se relaciona, mesmo aquilo que não é vivo, ele tem uma função, veio de algum lugar, alguém fez, né? Que é humanizar as coisas. Vocês poderiam rapidamente falar sobre isso, a importância que isso tem na linha de trabalho de vocês? Eu acho que quando tu humaniza, primeiro quando tu inverte o papel, a gente consegue ver melhor as coisas, né? Quando a gente inverte, que nem quando vai falar sobre questão animal, tu coloca o animal como ser humano e o ser humano como escravizado. Isso faz a gente ter um choque, assim, de tipo, opa. E quando a gente humaniza, a gente faz as pessoas voltarem a ter relação com aquilo como um objeto importante. Esse brinquedo, enfim, esse objeto que está aqui na minha frente, ele precisou de muita água, muita coisa foi gasta para ter esse objeto aqui. Então, quando eu me relaciono com ele, quando eu me afeiçoo com ele, eu vou cuidar dele, eu vou dar um destino melhor a ele, talvez eu vou dar para outra pessoa para que ele continue sendo usado. Então, essa é a nossa ideia, né? De tu trazer essa relação para que as pessoas valorizem o que elas têm. Que bacana. Gente, o livro por si só é uma obra de arte. Eu vou pedir licença aqui pro Doug e pra Gil, vou fazer um intervalo bem rapidinho e na sequência a gente volta para falar agora de forma prática sobre essa circulação. Não sai daí, fique conosco aqui no programa Temática de hoje. Tua Rádio. Postos Rodeio, há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo. 9h45. Abra o seu coração. Compre e doe no Abra Cabric. Você pode doar ou comprar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, utensílios usados e muito mais. O recurso das vendas será revertido para a assistência de mais de 250 crianças carentes, de 1 a 6 anos, nas escolas Educaritá. Faça parte dessa grande ação de solidariedade Abra Cabric. Avenida Júlio de Castilhos, 450. Fone 3027-6745. Peguei! Amor, e a caixinha de som? Tá na mala. E o repelente, pegou? Tá na mão. E o xodó, cadê? Xodó! Já tá lá no carro. Ai, xodózinho. Na hora de viajar, você tem que lembrar de muita coisa. Mas o principal é lembrar de dirigir com segurança. Neste feriadão, volte bem. Você tem muita vida pela frente. Detran RS, Governo do Estado. Meu Rio Grande tá diferente. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavítima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas.
Está se preparando para a próxima safra? O Sicredi já tem soluções para antecipar o seu custeio. Produtor, adquira insumos como sementes, fertilizantes e defensivos com condições diferenciadas e taxas especiais. Coloque seus planos em prática e conte com o Sicredi para investir na sua produção. No Sicredi não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes da safra começar. Tua rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Nove e 48, retomando o programa Temática de hoje, especial com essa dupla querida de artistas visuais em Caxias do Sul, Gil e Doug. Nós estamos falando sobre Joana da Arte, é o novo livro, né, com lançamento marcado. E agora sim, agora propriamente a gente vai falar sobre o lançamento, para onde vai, como vai circular. Vocês podem nos contar? Sim. O lançamento então vai acontecer agora, dia 25, sábado, das 15 às 17 horas, das 15 às 17, lá na Biblioteca Parque da Fundação Marco Polo. Junto do lançamento do livro, nós vamos estar lá com a sessão de autógrafos e também vamos fazer a abertura da exposição das ilustrações do livro. E aí, as ilustrações, elas vão ficar até dia 29 de junho. Então, tem bastante tempo para ir ver, para visitar, para conhecer também a Biblioteca Parque, que é um lugar muito especial, é fantástico. Tem um visual, inclusive, incrível. Nós vamos pegar bem o pôr do sol, então a gente recomenda, viu? Venham nos visitar, porque vocês vão ver um pôr do sol lindo. Tem muita arte lá, né? Tem muita arte. Bacana. E que mais a gente pode esperar, além da exposição, onde encontrar o livro também? E tem aqui o projeto, né? Também tem acessibilidade. Vamos falar sobre isso? Nós vamos produzir 6 livros em braille, já produzimos 6 livros em braille, que vão ser destinados para a Biblioteca Municipal, para as entidades que trabalham com pessoas com baixa visão ou cegos, então o INAVE, a APADEV, o Instituto Audiovisão, que é uma clínica, que é a clínica que fez o Braille para nós, que ela trabalha, elas ajudam as pessoas, inclusive na mobilidade urbana, né, as pessoas que estão ficando cegas a entender essa mobilidade, a ganhar essa mobilidade, assim como o INAVE, assim como a APADEV também fazem esse trabalho. Então, a gente vai destinar os livros para eles e também para a biblioteca pública, obviamente, para mais pessoas terem acesso também ao livro em braille. A dificuldade de produzir um livro em braille, só para explicar porque serão apenas 6, Sim. né? Porque ele é muito caro, né? Para imprimir, né? Exatamente, porque é feito ainda... claro que existem grandes gráficas, mas daí você teria que fazer uma tiragem imensa. No caso do nosso, ainda é feito numa máquina de escrever. Então, é uma máquina de braille, que é como uma máquina de escrever daquelas antigas que tu vai digitando. Então, a pessoa passa horas e horas, cada livro demanda muito tempo, porque além da história do livro, tem a descrição das ilustrações. Então, é bem completo, porque daí a pessoa que ela tem baixa visão, que ela é cega, ela vai conseguir entender o que foi ilustrado, porque a ilustração, ela complementa o texto, ela também traz ali uma história, uma narrativa, então é importantíssima essa descrição da ilustração para a pessoa cega, para ela entender todo o contexto da criação literária, e não só a história. Então, é bem grande, o livro acaba se tornando um livro grande de braille por conta disso, né? Porque tem toda a descrição das ilustrações também. Que projeto bonito esse, né? Inclusive. Sobre a questão da disponibilidade também da leitura do livro no canal do YouTube, também é uma forma de dar acesso e nessa versão com alguns elementos como bastidores, o processo que a gente contou no primeiro bloco um pouquinho, né? Quais os elementos que tem ali para quem quiser assistir? A partir de quando será disponibilizado? O vídeo? Isso. No dia do lançamento, a gente já vai disponibilizar. E aí, então, ele vai ter acesso, vai ter 2 versões. Uma versão que é com a história do livro e com a possibilidade de ativar a legenda para quem for surdo. E tem a outra versão que daí é com a audiodescrição das imagens. Então, para quem tem baixa visão e para quem é cego.
Então vai ter, e ele vai ficar disponível gratuitamente no nosso canal, Gil e Doug Artes. Vai estar lá os 2 vídeos a partir do dia 25. Que bacana demais. Fica o convite, então, para sábado o lançamento. Eu sei que o livro no lançamento já vai estar disponível também para venda. Depois ele vai estar onde? Nós vamos deixar nas livrarias aqui de Caxias, vai ter. E também no Mercado Tchê Vegano, que é um parceirão nosso. Daí lá sempre vai ter. E com a gente também, claro. Só chamar no Instagram, Só né? chamar. A gente sempre se pergunta, né, Gil e Doug, quero aproveitar aqui para vocês rapidamente explicarem que, embora tenha uma lei de incentivo, né, ele foi feito com lei de incentivo, ele tem um preço, mas as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender, né, por que uma coisa é assim, por que é essa. Vocês poderiam rapidamente explicar? Pode falar, Gil. Então, existe esse preço porque a gente, essas tiragens, inclusive 500 unidades dessa tiragem que a gente fez via projeto, vão ser destinadas para todas as escolas públicas de Caxias do Sul, vão ganhar uma unidade do livro, as bibliotecas todas vão receber, toda a biblioteca municipal, a biblioteca parque, então todo mundo vai receber o livro, então metade da tiragem vai ser distribuído gratuitamente. E essa outra metade da tiragem que a gente vai vender é justamente para a gente conseguir produzir o livro de novo. Porque senão esse projeto ele acaba se encerrando e a gente não pode fazer com que isso aconteça. Porque justamente por ser um projeto de financiamento público, a gente tem que honrar ele e manter ele ativo. E essa é uma forma de manter ativo, né? Perfeito, perfeito. Gente, para encerrar a entrevista, estou me encaminhando aqui para o fechamento. Essa semana eu fiz questão de trazê-los aqui, porque dia 23 é o Dia Mundial do Livro. Então, a gente está aqui entre essa conversa hoje e o lançamento sábado, e no meio, o recheio do nosso bolo vai ser o Dia Mundial do Livro. Então, qual o papel que vocês dois que escrevem, são artistas visuais, desenham, acham que o livro tem na vida das pessoas e qual a sugestão para a gente comemorar o Dia Mundial do Livro? Que legal. Que honra estar nesse momento, então. O livro, gente, o livro é uma forma da gente viajar, né? Uma forma de poder ir longe, de ativar a nossa imaginação, de sentir emoções que a gente normalmente não sente, né? E de uma forma prática, né, física aqui, palpável, né, então o livro físico ele é maravilhoso por isso, e ele nunca vai acabar por isso, porque a gente precisa disso, né. Fora o desenvolvimento cognitivo que ele gera, né, que isso daí é um outro assunto que é importantíssimo também. Bacana. Queria agradecer muito a presença da Gil, do Doug aqui, eles quase que dispensam apresentações, mas para quem talvez não os conheça tão bem, esse conteúdo, além de estar em vídeo, né, nas plataformas do Facebook, de forma integral lá no youtube.com/Rede Tua Rádio. Também todo esse conteúdo está lá no site, em 2 minutinhos, tuaradio.com.br, no site em texto, com a descrição também profissional dos nossos convidados de hoje. Gil, tu quer encerrar com algum pensamento, alguma questão? Eu vi que tu ficou com alguma coisinha ainda. Não? Me deu a impressão. Não, tô tranquila, mas com certeza acho que se a gente começar a olhar para nós como sociedade e pensar nela como uma sociedade que deve ter continuidade como o futuro dessas gerações que estão aqui chegando e dos pequenos de hoje, a gente vai ser uma sociedade bem melhor, menos egoísta. Um beijo, Gil. Obrigada. Doug, um abraço, viu? Um abração. Até. abraço. Gente, esse conteúdo fica armazenado e disponível, como eu disse, aqui nas plataformas digitais, inclusive no